Olá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Meu nome é Luísa Herrera, sou Relações Públicas do projeto Mulheres no Tributário e hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das debatedoras de um ano de evento, Fernanda Gallinatti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Fernanda, gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória, como você ingressou, nesse universo tributário. Então me conta um pouquinho da sua carreira. Bom, eu comecei na área tributária com 15 anos, praticamente, a época que os adolescentes podiam trabalhar cedo já, né? Optei pelo curso aí de Ciências Contábeis. Hoje eu não sou advogada, sou uma das umas poucas mulheres que não são advogadas, né? Mas estou aprendendo muito com esse projeto, principalmente na questão do direito. Então, acabei optando pelo curso de Ciências Contábeis, sou graduada em Ciências Contábeis, escolhi a área tributária como o segmento da minha profissão, que a área tributária é 8 ou 80, ou você ama ou você odeia, né? Exato. E, então, eu sou apaixonada por essa área. Eu tenho MBA em Gestão Tributária. Estou fazendo o MBA em Controladoria em Finanças, porque isso é muito importante, uma vez que hoje a minha atuação é na área de finanças de uma multinacional, né? Então é muito importante ter essa visão. Tenho 20 anos aí de carreira, como falei, e desses 20 anos, praticamente 15 anos estão atrelados trabalhando num segmento de multinacional mesmo. Então, os desafios das multinacionais são diversos, né? E eu brinco um pouquinho, né? Puxando um pouquinho aí pro tema da minha mesa hoje, eu digo que eu sou o pedreiro de uma construção. Que venho as pessoas que sonham com um projeto lindo de uma casa, daí vem o arquiteto, deixa tudo lindo no papel, né? Vem o engenheiro, tenta deixar mais dentro do possível e entrega o projeto na nossa mão e a gente tem que dar um jeito para fazer aquilo que estão mandando a gente fazer. Então, é bem complicado e é muito importante essa interação com o fisco, né? Porque como é a gente que tem que operacionalizar tudo que está no papel, é muito importante o fisco ouvir da gente, porque nem tudo é operacionalizável, né? No texto, no papel, é tudo muito lindo. Mas nem sempre uma coluna só vai segurar uma casa inteira. Exato. Então, esse assunto que vai ser debatido hoje na mesa é muito importante, justamente para tanto as advogadas verem o contribuinte, né, o sofrimento que a gente tem hoje em dia, e levar isso, seja para uma reforma tributária, seja, às vezes, numa participação aí de uma lei complementar, né, quando elas podem representar principalmente o contribuinte diante aí de uma alteração na legislação, né? Então, normalmente eu venho aqui para chorar um pouquinho, né? Para dizer, ajudem a gente, por favor, né? Já que vocês estão intermediando esse meio de campo e também para mostrar as nossas dores e de que forma a gente pode trabalhar em conjunto, né? Contador e advogada. Porque é uma parceria muito grande, né? É uma parceria muito grande entre essas duas áreas. E o contador sempre quer um amigo advogado, gente, né? Eu acho que todo mundo sempre quer um amigo advogado. Então, vai ser uma mesa bem interessante. E eu venho aqui com o objetivo de trazer a visão efetivamente do contribuinte, das dores que a gente tem diante de uma gama de legislação muito complexa que a gente tem hoje em dia. Perfeito. E esse contraponto, né? Porque a gente tem muitas mulheres, né, tributaristas aqui e a maioria é do direito, né? Então, trazer esse contraponto, ter outra visão de quem tá dentro do processo, agrega muito, né? Porque às vezes as mulheres acabam idealizando, é um plano perfeito, mas às vezes na prática não sai exatamente daquela forma, né? Então, você trazer esse contraponto, eu acho que é extremamente importante e faz as pessoas também pensarem além, né, de planejarem de outras formas, enfim. Eu acredito que, com certeza, você vai agregar muito nessa mesa. E eu gostaria de saber um pouquinho, né, mais a fundo do que você vai abordar na mesa sobre a conformidade cooperativa. Perfeito.
o objetivo principal é trazer de forma positiva, né? Como que a comunicação entre o fisco e o contribuinte pode ajudar no dia a dia, tanto do fisco, obviamente, né? Quanto do contribuinte. Hoje, muita parte do contencioso que existe, né? Ele existe por falta dessa comunicação, por um entendimento, às vezes, que o fisco tem e o entendimento que o contribuinte tem, justamente por a gente ter uma legislação tributária complexa e num formato de quebra-cabeça, né? Porque se fosse você ler um texto e tá ali tudo resolvido, não. Você tem uma lei, tu tem um decreto, tu tem uma instrução normativa, e você juntar todo esse quebra-cabeça é muito complexo, né? Então, hoje, o meu objetivo é justamente trazer exemplos de como que o contribuinte, né, ele sofre com essa situação. Por exemplo, uma classificação fiscal, né? A gente tem várias. Eu duvido que, se eu perguntar para qualquer advogado aqui, tributarista hoje, uma pelo menos vai ter ali na carteira uma questão de classificação fiscal, né? O entendimento do fisco, qual o entendimento do contribuinte, essas brigas que existem de qual é a classificação fiscal correta, né? Se haver uma maior comunicação entre o fisco e o contribuinte, esse é o tipo de discussão que a gente pode evitar, né? Que a gente pode não ter, né? De o contribuinte expor, né? Expor com o que ele está trabalhando e ambos chegarem num consenso. Então, eu acho isso muito interessante. E se a gente for ver também a nossa tabela TIP, ali, um pouco mais técnico, né, ela é gigante. E nós, tributaristas, principalmente, nós também não temos conhecimento técnico para definir, né, o que está ali. É um trabalho em conjunto também com uma engenharia para dizer, porque muita coisa que está escrito ali é grego, tanto para mim quanto para qualquer advogado. Então, esse é um ponto que eu acredito que nessa comunicação, né, entre o fisco e o contribuinte vai ajudar muito. Outro ponto é o contribuinte expor as dificuldades operacionais dele, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente é em 27 estados, basicamente, né? Então, assim, um estado ele lança lá uma legislação que difere de todo o operacional dos outros estados. Como eu, contribuinte, vou parametrizar um sistema para isso? Como eu vou diferenciar aquela operação de todas as operações que eu tenho no Brasil? E, inclusive, essa comunicação é importante por conta de concorrência estaduais, né? Porque dependendo do que um estado ele traz, ele pode afetar a operação e a arrecadação do próprio estado, e o estado não consegue enxergar isso, né? A gente teve recentemente, que até eu vou levar para a mesa, uma situação em Santa Catarina, que eles, num guia prático, né, da nota fiscal eletrônica, eles trouxeram um entendimento de formação da base de cálculo de ICMS. E quando a gente foi colocar isso no papel, era impossível. E além de ser impossível, ele acarretava no aumento da carga tributária daquele estado. Então, juntamente com as associações de classe de Santa Catarina, a gente levou os exemplos, a gente montou pareceres, documentações que a gente pôde comprovar isso para eles, de forma que teve uma prorrogação, e agora existe um grupo trabalhando junto com o fisco com isso, porque eles viram, através dessa nossa solicitação, que realmente era inviável, né? Então, se esse guia prático, ou se essa legislação fosse conversada entre o fisco e o contribuinte de forma antecipada, todo esse estresse, né, não teria acontecido. E ele é um estresse financeiro. Olhando a empresa, ele é um estresse financeiro. Porque a gente despende de técnicos tributários, né, para estudar isso, a gente contrata consultoria, a gente paga horas de consultoria tecnológica para alterar o sistema, para chegar numa conclusão que não vale a pena. Ou seja, se o fisco no final concorda que eu tô certo, eu já gastei muito dinheiro para uma coisa que eu não precisava ter gasto. E isso está se tornando muito rotineiro, né?
Por exemplo, nas postergações de declarações acessórias, a gente tem a REINF, que é uma obrigação acessória que a gente tem, que ela vem sendo postergada e cada vez mais as empresas estão investindo dinheiro e a postergação está acontecendo e às vezes a gente investe em algo que não precisava. Então, olhando um pouquinho a parte financeira, é muito importante esse contato para a gente evitar esse tipo de situação. Outro ponto muito importante é o network, né? As pessoas precisam ter essa sensibilidade, né? De que a legislação tributária, apesar de complexa, ela não é uma caixa preta, né? Você fazer networking não significa que você precisa abrir questões confidenciais ou estratégicas da sua empresa. A legislação tá ali, é uma só, vamos dizer assim, né? Que ela é um quebra-cabeça, mas ela é uma só. Aquilo cabe para mim, mas cabe para você também. Uhum. Então, nós precisamos, o contribuinte, em primeiro lugar, precisa trabalhar em conjunto. Porque não adianta o Estado o Estado, a União, enfim, o fisco, né, estar disposto a se comunicar com o contribuinte se o contribuinte não está disposto a se comunicar com ele. Então, as empresas, né, elas precisam estar abertas para isso. Isso é por isso que é importante hoje as companhias terem uma área tributária estruturada, né? Porque eu sei da importância disso. Eu, como gerente tributária, eu sei da importância disso. Eu sei o quanto é importante ter essa estrutura e você ter esse relacionamento com o fisco, né? Então, isso também tem que partir do contribuinte, né? Não só do fisco, né? A gente chora tanto que às vezes é difícil, que é complexo, que o fisco não ajuda, que tem alteração atrás de alterações, mas o contribuinte também tem que fazer o papel dele. Sim. Ele tem que estar aberto para discutir, para levar as dificuldades, né? Não ter receio, né, de estar disposto a conversar com o fisco e mostrar as dificuldades que possuem. E isso é ainda um tabu. Isso entre os contribuintes é um tabu. E esse é um ponto que eu quero trazer hoje para as advogadas, né, para orientar os clientes delas a estarem abertos, né? Porque hoje eu, Fernanda, como gerente tributária de uma multinacional, eu tenho muita dificuldade de fazer networking com outros contribuintes. Às vezes eu aproveito, né, as advogadas aqui para trocar uma ideia. Mas as meninas que estão, as doutoras que estão aqui, elas não conhecem o operacional, né? Elas conhecem o papel que está escrito ali. Mas eu preciso ter network com quem conhece o operacional. E o meu papel representando os contadores aqui é justamente isso, fazer... Doutoras, avisem o cliente de vocês que a gente precisa trocar ideias. Sim. Que a gente precisa fazer networking, né? Dê segurança jurídica, que a gente não, falando não da lei, né? Mas dê segurança jurídica para eles, que eles conversando, que eles trocando ideias, não vai trazer problema, né? Não vai melhorar a vida. Vai trazer solução, entendeu? E esse está sendo o meu papel dentro do Mulheres do Tributário, né? Fazer com que a gente consiga aumentar esse network. Porque nada adianta de a gente ter essa abertura de porta com o fisco e o contribuinte não querer ajudar, né? Quanto mais ajuda, melhor é. É a reforma tributária. Eu digo assim, ó, gente, a reforma tributária está trazendo várias opiniões positivas ou negativas, para trazer uma simplificação, mas eu fiquei pensando assim, ó, como é que eu vou operacionalizar essa transição de 8 anos? Como que eu vou colocar dentro do meu sistema, que é um dos melhores que tem, que é o SAP, essa operação, né? Porque, gente... Entendeu? Como que eu vou colocar, no papel é muito prático, No papel é muito prático. Mas como eu vou criar um layout da minha nota fiscal eletrônica? Como que eu vou parametrizar os tags da minha nota fiscal eletrônica? Ninguém tá enxergando isso. Todo mundo tá criando o projeto da casa lindamente, mas como que eu vou inserir isso? Porque a gente já tem várias situações hoje reais que elas são difíceis de operacionalizar, né? Hoje, quando você faz um projeto global, é impossível, às vezes, você levar o sistema tributário brasileiro para dentro desse projeto global, porque tem muitas particularidades. Não, peraí, mas calma aí, nesse estado é um pouco diferente. Não, mas calma aí, aqui a gente vai ter que criar uma exceção dentro desse sistema.
Então, por exemplo, a reforma tributária é um exemplo muito grande onde a gente precisa, nós contribuintes, precisamos ter acesso ao fisco para falar se é possível operacionalizar ou não, né? Porque não é aquele sistema, não é aquele negócio, mas dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo, né? A hora que eu chego para minha equipe de TI, de tecnologia, e eu digo assim, tem que fazer isso. Eles olham para mim, não. Eles falam, não, calma aí, tu tá louca? Daí eu penso, bem, não, talvez eu esteja louca e tá trabalhando nessa área, né? Mas é isso. Então, e essas particularidades, esse sistema ele se torna muito caro para as empresas, né? Porque você tem que criar algo, um monstro para a roda girar. Então, a reforma tributária é algo que também venho aqui como contadora, representar a classe, de dizer, meninas, já que vocês, doutoras, né, já que vocês estão em contato com o Senado, conversando com os senadores, para mudar os detalhes da reforma, batalhem pela gente também, envolvam a gente também. Porque somos nós que vamos ter que operacionalizar isso, né? É complicado, é muito complicado. A gente tem várias situações já atuais que a gente sofre bastante. Então, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo de hoje, né? De, através do grupo do Mulheres Tributário, trazer qual está sendo a visão dos contadores, quais são as nossas dificuldades, mas também fazer com que elas alertem os clientes delas que eles precisam estar dispostos a abrirem, a conversar com o fisco para benefício próprio. Perfeito. Né? E porque só assim a gente vai conseguir mostrar o nosso lado. Porque não adianta depois que está no papel, a gente levantar a mão e dizer assim, não vai dar certo. E ainda há tempo, né? Ainda há tempo de ser debatido. Ainda há tempo de ser debatido. Então, às vezes, já que existe essa possibilidade, essa abertura de debater com o fisco, a gente tem que estar aberto. E existem outros, né? Outros assuntos que, se a gente alinhar com o fisco primeiramente, não vai impactar o contribuinte. Por exemplo, tem muitos casos de... vamos lá, os casos de refis da vida que ainda dão dor de cabeça pra gente. Nós temos o litígio zero agora, que se o fisco conversasse com a gente, contribuinte, antes de lançar o projeto, né? Muita coisa poderia ter mudado. Porque quando você entra com num litígio zero, num refis, gente, isso dá uma dor de cabeça depois nas CNDs, nas certidões negativas, porque começa a abrir débito para tudo que é lado, que a gente incluiu nesses processos, e que daí tu tem licitação. O fisco perde muito, às vezes, por essa falta de comunicação, principalmente nos casos estaduais. Por exemplo, às vezes, um contribuinte ele deixa de participar de uma licitação por conta de uma CND. E daí o outro estado vai lá e o outro contribuinte que está na outra ponta de um outro estado consegue, né? Se haver mais clareza, mais transparência, né, entre o fisco e o contribuinte, essas questões de débitos em abertos, que já entraram com processo, que já tem garantia, né, que por uma questão operacional ficou aberto lá no relatório de pendências da Receita Federal, se tiver mais clareza na origem, a probabilidade de ter problemas durante o caminho é muito baixo. Eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo, né? E que é bem difícil, na realidade, colocar em prática na área tributária. Mas é aquele negócio, faça certo na primeira vez. Porque se você fizer certo na primeira vez, você não vai ter retrabalhos. O caminho vai fluir tranquilamente. Mas se você não fizer certo na primeira vez, você vai cruzar com os obstáculos lá na frente. Então eu levo muito, é algo que eu sempre, além de outros bordões que a Carol também adora, que comenta, né? Mas além de outros bordões, esse é um que eu levo comigo, de fazer certo pela primeira vez, que vai dar, que a probabilidade de a gente não encontrar esse obstáculo lá na frente é certeiro, né? E tem outros pontos, né? Que eu acho muito importante a gente ter esse contato com o fisco. É a concorrência leal, né? Eu
será que o meu concorrente tem a mesma tratativa tributária que eu? Porque às vezes é diferente, a gente tá dentro de um mesmo estado, e isso acontece. A gente estar dentro de um mesmo estado e o meu concorrente, às vezes, por uma questão de região dentro do mesmo estado, acaba tendo mais benefícios que os meus. E eu ter que ir lá bater na porta dele e falar, olha, eu tô perdendo concorrência, né? Eu tô perdendo o mercado, não é justo. Eu também gero empregos, né? Eu também, empregos diretos e indiretos, eu também gero receita. Então, vamos fazer uma concorrência leal aqui, né? De que forma que o meu concorrente tem a mesma tratativa tributária que eu, e daí a gente vai concorrer no markup e outras tratativas comerciais, que isso daí já não é mais a minha área, né? Mas essa comunicação com o fisco tem que ser clara também. Sem dúvida. Porque às vezes a gente perde receita, né, por conta disso. Né? E eu acho muito importante. Numa negociação de dívida, acho que tem que ser muito transparente, né? Existem tantos pontos que a gente pode tratar com o fisco, e que se o fisco tiver de portas abertas, a gente conversar e resolver com o contribuinte, eu tenho certeza que a gente resolveria grande parte dos nossos problemas tributários hoje em dia. Mas é aquele negócio, gente, não adianta a Fernanda sozinha querer resolver os problemas de todo mundo, né? Sem dúvida. Precisa que todos estejam na mesma linha, precisam que todos queiram participar desse projeto, que todos estejam abertos para fazer networking e abertos para levar as dificuldades para o fisco. Sem dúvida. Então, e você tá no lugar certo para isso, porque eu percebo seu engajamento, né, em fazer essa mudança, em trazer esse contraponto, em trazer uma mudança para o nosso sistema tributário, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente olhar no papel e ter as normas ali a serem seguidas que às vezes não funcionam. E às vezes o direito, né, quem atua no direito tributário, às vezes não consegue enxergar isso. Então, ter você no projeto, trazendo essa visão, compartilhando com esse conteúdo, é de suma importância para fazer uma mudança, né? Então, sabe que a sementinha está sendo plantada através do seu conhecimento, e nós agradecemos muito por você contribuir, né, para essa mudança num contexto geral. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço em estar nesse projeto maravilhoso, gente. Obrigada. Nada, que é isso.